Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada. Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aquele que nos amou em seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados. A Ele seja a honra, louvor e a glória. A glória da redenção, irmão. A glória da cruz. A glória da morte do Filho amado de Deus naquela cruz. É para exaltar a grandeza, o amor, a bondade e a misericórdia daquele que nos amou, que é algo tão indescritível. O amor de Deus para conosco, irmãos, é algo que a mente humana não tem como descrever. Aquele que não conheceu o pecado, que é o Filho amado de Deus, Deus o fez pecado por nós, para que através dessa obra tão indescritível da morte daquele que é imortal, Deus pudesse nos acolher em seu seio. É algo que a nossa mente não tem como descrever. Como pode um Deus que diz que a alma que pecar, essa morrerá? Né? Ezequiel capítulo 18, verso 2. Mas aquele que não cometeu o pecado, aquele que não poderia morrer, que é a fonte da vida, morreu por causa daqueles que pecaram contra a santa majestade de Deus. Por isso é que estamos aqui nessa manhã, irmão, fazendo memória da morte vitoriosa do Senhor até que Ele venha. Porque esse foi um santo legado que Deus, o Filho de Deus amado, nos deixou. Todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. Então vamos ler Atos capítulo 3, versículo 13. Permita-me, irmão, antes de ler Atos, ler um grandioso hino do nosso querido e amado irmão Dino. Quando ele escreve esse hino pela inspiração do Espírito de Cristo, ele nos diz o seguinte: onde encontrarás amor igual? Que tal preço pagou por tua vida? Como o Senhor Jesus, ninguém jamais te amou. Sublime enamorado de ti. Quem como Jesus, santo e sincero, verdadeiro, puro e abnegado, esplendor de glória inigualável, sublime enamorado de ti. A quem compararás a Ele com justiça? Ainda que tu somes todas as delícias, não encontrarás como Ele, como Jesus. Atos 3, versículo 13. Vamos ler esse grande e precioso sermão do apóstolo Pedro. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus Cristo, a quem vós traíste e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e vos pedisse que vos concedesse um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual todos nós somos testemunha. Versículo 17. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes havia anunciado por boca de todos os seus santos profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Versículo 26. Tendo Deus ressuscitado a seu Filho Jesus Cristo, primeiramente enviou a vós outros para vos abençoar, no sentido de cada um de vós se aparte das vossas perversidades. Versículo 14. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse homicida. Desastes, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Irmão, que expressão extraordinária o apóstolo Pedro está expondo pelo poder do Espírito Santo da verdade. Mataste o santo e o justo e pediste que vos desse um homicida. Quando ele chama Jesus de o santo e o justo, ele está apontando para a sua divindade. Como pode matar o santo e o justo? Deus não pode morrer, irmãos. Mas como Pedro está pregando com tanta autoridade pelo poder do Espírito de Cristo,
Deus não pôde morrer porque Ele é a fonte da vida e é imortal. Mas para que Ele pudesse morrer, irmãos, Ele teve que se tornar mortal. O Criador tornou-se uma criatura. Aquele que é santo e justo foi alvo da santa ira de Deus por causa dos nossos pecados. Dessarte, Pedro está dizendo, da maneira que eu vou vos descrever, mataste o santo e o justo. Pediste que vos concedesse um homicida. Todos nós, irmãos, estávamos na mesma situação que Barrabás, inimigos da cruz de Cristo, inimigos de Deus, digno de receber a justa e santa e perfeita ira de Deus por causa dos nossos pecados. Assim como Cristo substituiu Barrabás naquela cruz, Ele substituiu você e a mim. Por isso é que Pedro, de maneira poderosa, vocês mataste o santo e o justo e pediste que vos desse um homicida. A fonte de toda a justiça que é Cristo, irmãos, recebeu em seu próprio corpo as injustiças dos nossos pecados. Para quê? Para que Deus fosse glorificado. Para que Deus pudesse, irmãos, nos acolher em seu seio por causa da morte redentora de seu Filho. E Pedro, com muita ênfase, ele prega a morte de Cristo. Anuncia a morte de Cristo até que Ele venha. Pegue a obra da redenção, enalteça a cruz. É porque nós somos salvos pela cruz de Cristo. Você quer deslumbrar de maneira perfeita o amor de Cristo por você? Olhe para a cruz do Calvário, irmão. É lá que você poderá ver de maneira imensurável a glória do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, destruindo em seu lugar todas as forças do inferno, todas as reservas de Satanás, todos os poderes do maligno. Ele o triunfou naquela cruz através da sua morte. Porque a morte de Cristo, irmãos, trouxe vida para você e para mim. Sem aquela morte estaríamos enterrados ainda nesse túmulo deste mundo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Cristo, que é o desejo, o objeto do amor, do deleite, do prazer de Deus, tornou-se por sua causa e por minha causa objeto da ira de Deus. Mas essa era a única maneira, irmão, dentro das profundezas insondáveis da sua sabedoria, de nos reconciliar com Ele. Porque sem a morte do imortal naquela cruz, você e eu, vis miseráveis mortais, não poderíamos desfrutar da vida eterna. Porque essa é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Essa vida está em seu Filho. Ele destruiu a morte, trouxe vida, luz e esperança por causa do Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, não uma pessoa que está morta, mas uma pessoa, sim, que foi morta, mas que vive pelos séculos dos séculos, porque Ele ressuscitou em gloriosa ressurreição, para que o amor de Deus pudesse fluir no nosso espírito. É por isso que nós podemos celebrar a morte daquele que é o pão vivo, que desceu do céu. Todas as vezes que comer deste pão, anuncieis a morte do imortal, até que Ele venha. Porque o próprio Senhor disse em João capítulo 6, porque o meu corpo é a verdadeira comida, o meu sangue a verdadeira bebida. Tomai e comei e bebei todos vós. Glorifiquemos aquele que Pedro pregou com toda a ênfase, o santo e o justo, a fonte de toda a santidade, nos santificou pela sua obra redentora no Calvário. A Ele seja o louvor, a honra e a glória por tudo que Ele é. Permita-lhe, irmão, pedir a vocês uma salva de palma para aquele que é todo o objetivo e deleite e adoração no céu. Glória a Deus. Pais amados. Evangelho de João, capítulo 1. Verso 1 em diante diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João.
Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a verdadeira luz, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Se estamos aqui, foi porque nós vimos a sua glória. Se nós vimos a sua glória, foi porque Ele veio até nós e sarou as nossas vistas e as nossas enfermidades. E se nós o recebemos, foi porque nós vimos a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. Te bendizemos por todas as coisas, por todas as tuas misericórdias e pelo teu incomparável amor. Certamente que é o teu sangue que nos habilita a entrar na tua presença, sem o qual permaneceríamos na condição de mortos. Mas o Senhor nos vivificou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos gratos pela tua obra da redenção. Nós apresentamos o pão e o abençoamos, pois é o teu corpo que é dado por nós. Senhor Jesus, nós abençoamos este sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que o Senhor verteu naquela cruz. Por isso abençoamos nessa manhã o teu sangue, que é a verdadeira bebida. Te pedimos a tua gloriosa bênção, Senhor, sobre esse cálice, e que segundo as riquezas da sua graça, pela obra redentora que o Senhor fez naquela cruz, é que nós comemos e bebemos, Senhor, do teu corpo e do teu sangue, fazendo memória do seu grande amor por nós naquela cruz. Esse foi um dito do Senhor. Todas as vezes que comesse deste pão, que bebêssemos desse sangue, deveríamos, Senhor, fazer isso em memória de Ti. É memória de Ti nessa manhã que nós abençoamos esses alimentos. É memória de Ti que nós comemos e bebemos para a Tua glória. Irmãos, é só uma santa advertência. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, se você ainda não é crente, um modo de você entender melhor, ainda não fez uma aliança com Cristo, quando passar o cálice, que é o sangue do Redentor, quando passar o corpo de Cristo, que é o pão, pedimos que você não toque nesses elementos. Mas a nossa oração é que você ainda nessa manhã, se não fez uma aliança com o Senhor Jesus, você possa entregar a sua vida para Ele. Amém. Porque se esse é o maior presente que Deus tem para você, que é que você possa receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Amém? Tem luva para botar?